das pessoas que eu mais confiava para me dar conselho, uma mulher dinâmica, babadeira, moderna, ela que me deu vários dos conselhos de um dos vídeos que eu fiz aqui no canal. Gente, sabe quando você quer ser aquela pessoa quando você crescer, mesmo ela sendo mais jovem do que eu? Pois é. Hoje eu descubro que ela passava várias situações no casamento, muitas crises, muitas coisas que ela mandava eu fazer, ela não aplicava no casamento dela. E quem me contou isso? Ela mesma. E aí eu vou contextualizar você que está aqui falando do que a Soraya está falando. Bom, meu nome é Soraya, para quem não sabe, chegou aqui de paraquedas. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo Vamos Agir como Egípcia, que são os conselhos das minhas amigas egípcias quando eu comecei meu relacionamento com meu marido lá em 2007. Naquela época eu era uma pessoa carente, insegura, me achava muito feia. Sim, eu já me achei feia e já fui insegura. Inclusive eu tenho uma amiga brasileira que ela é bailarina, ela virava para mim e falava assim, eu sempre cito ela aqui nessas coisas assim que ela de citações, né? Porque ela sempre falava para mim: "Poxa, Fia, você é tão linda, você é tão maravilhosa, dança para caralho. E você não vê, todo mundo vê menos você. Por que que você não consegue enxergar?" Até eu lembro que uma vez a gente estava em casa, estava todo mundo muito bêbado, fazendo uma festinha em casa, e ela me pegou pelos ombros, me botou assim, apertou meu braço assim, sabe? Botou na frente do espelho tentando me dar um choque de realidade, falando: "Olha pro espelho, olha como você é linda. Você não somente é uma das melhores bailarinas que eu já vi na vida, como você é linda, Fia." Ela usa esse termo, Fia, carinhosamente, né? Chorando, bêbada, né? Eu, não sou não. Ela, é sim, você é. Para de ser insegura, você tem que ver o quão você é linda. Não adiantou. Eu tava nesse casamento e aí eu tava cometendo os mesmos erros. Eu tinha crise de ciúme, eu dava piti, gente, eu dava piti assim, horrores. E, infelizmente, esta minha amiga brasileira, nos maiores pitis horríveis da minha vida com o meu marido, meu atual marido, ela estava presente. E ela não morava no Egito, tá? Ela vinha ao Egito uma vez por ano, mas calhava. Teve um ano que ela veio, me ligou, falou: "Oi, não vou te ver, porque toda vida que eu vou aí, você briga com ele na minha frente, então não vou." E aquele ano eu fiquei chateada, falei: "Pô, não acredito que você não vai vir." Ela: não vou, não quero presenciar essas crises de doidice que você tem." Nessa época, foi quando eu conheci um grupo de mulheres, por acaso, e esse grupo de mulheres eu fui me aproximando, a gente foi se aproximando, a gente acabou virando amigas, que muitas delas, inclusive, até hoje a gente sai uma vez a cada um mês, 2 meses para poder tomar café. E elas não têm nada a ver com o mundo de dança do ventre, elas não conhecem ninguém que eu conheço, elas não gostam de dança do ventre, são mulheres babadeiras que gostam de moda, de perfume, de joia, ir no shopping comprar, gastar dinheiro. Elas são mulheres assim. São fúteis? Não, elas não são fúteis, elas fazem caridade, enfim, gente, muitas coisas. Inclusive a ONG que eu ajudo de animais, uma delas foi que me indicou. E aí, tô contando tudo isso só para contextualizar vocês. Aí tem uma delas, que é a que eu vou contar a história dela agora. Uma delas, ela é assim, a que eu mais admirava quando o papo é falar com o marido, tratar o marido, saber lidar com o marido. A maioria dos conselhos que arrumaram o meu casamento vieram dela. Aliás, gente, não arrumaram somente o meu casamento, mas como arrumaram a minha cabeça. Vieram dela. Não me achar bonita. Ela entrou na minha cabeça, fez uma lavagem cerebral na minha cabeça e fez eu me achar bonita. Ela virou para mim e falou: "Você tem que se arrumar todo dia, saindo, não saindo", porque aqui, olha só, eu sempre fui de me arrumar, desde que eu sou criança, porque a minha mãe me criou assim. Só que quando eu trabalhava muito na noite, isso acontece pelo menos com as bailarinas que eu conheço, a maioria delas, quando estão de dia, não querem pôr maquiagem, justamente para deixar a pele respirar, para poder relaxar um pouco, sabe? Porque à noite vai ter que botar maquiagem pesada, dançar e ficar a noite inteira de maquiagem. Então isso também acontecia comigo. Eu amo ficar maquiada, mas eu não me maquiava de dia. Então de dia, o que era? Eu já falei várias vezes, mas só para quem tá chegando agora eu vou contar rapidinho. Como era a minha rotina antigamente? Por exemplo, eu ia pro cabeleireiro, ou o cabeleireiro vinha até mim às 5h30 da tarde. Das 5h30 da tarde até as 9h30 da noite eu ficava na função de arrumar cabelo, fazer maquiagem,
maquiagem, arrumar figurino. Então, claro que eu tinha uma equipe que fazia. Então, quando eu dançava, eu não fazia nada. Eu tinha a moça que trabalhava comigo, né, que era a minha camareira pessoal. Ela vinha na minha casa, ela que lavava as minhas roupas de dança, botava no meu closet, tirava. Ela decidia o que eu ia usar, eu não pensava. O meu trabalho era dançar. E isso era, graças a Deus, uma coisa que o Egito tinha. Hoje em dia as bailarinas têm assistente, mas não era como era o pessoal da minha época, né? E ali, gente, eu só me arrumava naquele horário. Então, o dia inteiro, claro, não é que eu saía descabelada, doida, não. Eu botava um blushzinho, nunca saí sem blush e rímel, nunca. Botava um rímel e o cabelo de qualquer jeito pra cima, porque eu ia fazer o cabelo às 5h30, porque sim, eu fazia o cabelo todo santo dia. E lavava o cabelo um dia sim, um dia não. Essa minha amiga um dia virou pra mim e falou assim: Su, você tem que se arrumar. Você tem que acordar e você tem que ter o ritual matinal, fazer um skincare, acordar, tomar um café da manhã. Gente, sabe o que era meu café da manhã nessa época? Era um shot de, como é que chama? Nescafé e um cigarro. Olha que meu Deus do céu. Gente, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa que eu não conheço, sabe? 4 horas, 4h30, no máximo eu tinha que almoçar. Ou comer alguma coisa, mas era uma coisa leve, eu não comia muito, porque, gente, quando eu como eu fico inchada, eu fico com a barriga enorme, e aí não dava para trabalhar, né, com a barriga toda inchada. Então, o que acontecia? Eu ficava eu comia coisas muito leves e ia trabalhar, trabalhava a noite inteira. Quando eu chegava do trabalho, eu comia igual um dinossauro, juro, igual um tiranossauro rex. Eu comia um monte de comida. E não era coisa saudável, não. Era pombo recheado. Nossa, muito óleo. E nessa época eu comia demais, só que eu gastava muita caloria. Só que aí, eu tô contando tudo isso só pra te mostrar o que acontecia comigo. Então, tudo isso eu vivia no automático. E essa minha amiga me tirou desse automático. Claro que isso foi um processo, né? Mas ela conseguiu entrar de cara, porque quando eu conheci ela, foi tipo 3 meses, ela entrou na minha cabeça. E aí mudou minha vida. Pra quê? Quando eu fui treinar? Não. Mas eu acordava, tipo, ao invés de acordar 3 horas da tarde, eu acordava 1h30, 2 horas da tarde. Levantava, tomava aquele banho, lavava meu rosto, fazia skincare. Foi ela que me deu essa doutrina de fazer skincare de noite e de dia. Porque de noite eu fazia, obviamente, né, gente? Eu fazia o skincare, comprava muitos produtos, sempre eu gostei de fazer, mas era só à noite, de dia eu não fazia. E aí ela me ensinou. E aí quando eu tava com meu marido, o Megid, ela começou a perceber essas, né, quando ela ficou muito próxima de mim, ela começou a perceber algumas manias maníacas que eu tinha, tipo ciúme demais, ficar na balada com ele olhando para ver se ele estava olhando para algum lugar, porque isso era uma coisa que aconteceu comigo no relacionamento anterior a ele. E aí eu refletia nele. Tudo que eu passei no outro relacionamento, que foi o caos, assim, do caos, eu refletia nele. Então eu não sabia lidar. Só que aí era tudo tão novo pra mim que o Megid, ele não quis ficar namorando comigo forever and ever, sabe assim? Ele falou assim, não, vamos casar. Falei, como assim casar? Eu achei que era só casar ali, sabe? Igual que eu tinha casado com o outro, só pra poder ir, voltar e viajar junto. Ele, não. Vamos casar mesmo, morar junto. Aí já quis me levar pro apartamento dele. Gente, eu tava achando que eu eu falei, gente, esse bofe lindo desse jeito, ele vai pegar meu rim e vender. Eu juro, eu já contei isso aqui no canal. Eu achava mesmo, eu me achava muito feia. Eu achava que ele era muito pra mim. Ai, gente, olha que absurdo. E hoje eu acho que sou muito pra ele. Mas enfim, aí eu achava que ele era muito pra mim. Aí eu não acreditava, como é que este homem me ama? Só que, obviamente, com essa minha amiga lavando o meu cérebro, aos poucos ela foi entrando na minha cabeça, então ela foi me ensinando um monte de coisa, como lidar com ele, como não fazer, o que não falar na frente dele, nunca demonstrar ciúme, nunca chorar na frente dele, a não ser que seja por um parente, né, alguma coisa da minha família que aconteceu, essas coisas. Corta pra hoje. Hoje, eu estava aqui na minha casa, de repente ela me liga pedindo para conversar. Cheguei, fui tomar um café com ela mora aqui perto, a gente foi tomar um café, comer um negocinho aqui no Starbucks e ela começou a me contar, Soraya, eu tô passando por uma crise no meu casamento, já não é de hoje, eu tô com vergonha de conversar com qualquer pessoa e a única pessoa que eu me sinto confortável
é você. Até fiquei assim, sabe? Porque nós somos amigas, mas não é, gente, uma amizade. Não é aquela amizade de contar tudo, sabe? Ela nunca me contou as entranhas da vida dela. Eu contei porque na época eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que eu abro a minha vida para todo mundo, eu conto tudo, entendeu? Então isso é uma coisa que, sim, que eu tenho que corrigir, eu tô conseguindo já. Então essa minha amiga, ela não abria as entranhas do relacionamento e da vida dela para mim. E aí hoje ela abriu. Primeira coisa, tudo que ela falava para eu fazer no meu casamento e no meu marido, ela não fazia no dela. Mas aí ela me contando e eu falei, não, mas eu já vi você e seu marido, eu achava você super mandona, você que mandava, você que... Aí ela não, porque ele é educado, quando tinha gente perto, eu falava as coisas, eu ia contra e ele ficava quieto porque nós somos educados, nós somos de família educada, mas em casa não. Aí eu fiquei meio chocada, sabe? Aí ela falou que ele saía, ia farrear, ficava 2, 3 dias viajando com os amigos pra praia e não levava ela. Chegava em casa com as roupas tudo marcada de batom. Meu amor, porque aqui também tem isso, tá? Do bofe chegar tudo marcado de... Gente, será que eu liguei o microfone? Aí liguei. Ai, que desespero. Será que eu liguei o aparelhinho? Peraí, que agora que eu lembrei que... Ai, liguei. Eu não conferi nada. Eu vim tão assim pra contar pra vocês. Cada babado cabeludo dela pegar... Gente, eu já falei, não pega telefone de bofe, nem de bofa. Não pega telefone da pessoa que você se relaciona. Não façam isso. Isso já aconteceu comigo, eu já contei aqui no canal, se eu não me engano. Às vezes você vê uma coisa que parece ser uma coisa e não é. Eu já prejudiquei o meu marido com um negócio desse lá nessa época que eu era doida, entendeu? E ela mandava eu não olhar, ela falava exatamente o que eu estou falando pra você agora, ela falava isso pra mim. E ela não fazia. Aí, um belo dia, ela falou que agora ela estava mexendo no celular dele, aí ela viu que ele estava tendo um relacionamento com uma outra mulher, de anos. Ele até filho com a outra mulher, ele tem um menino. Gente, quando ela me contou isso, eu fiquei tão chocada, eu falei, meu, como assim? Eu falei, você não percebia que ele tinha... Aí na hora eu tive uma queda, assim. Porque sabe quando você vê a sua ídola indo só ladeira abaixo, quanto mais ela abre o assunto, pior vai ficando. Aí eu falei, gente, será que o meu bofe também tem um filho? Ela falou, Soraya, não pira, né? Não pira. Só que aí ela já tava sem moral nenhuma pra falar pra mim, não pira. Porque eu falei, gente, não, porque se o seu marido, você com o seu relacionamento tem um filho, ele também pode ter. Aí eu falei, não, eu tô doida, né? Imagina, o bofe nem sai de casa, gente. Imagina. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, Soraya, eu descobri isso porque ele ficava sem... Olha que bonitinho. Ele ficava sem me ligar, saía, ficava 2, 3 noites fora, viajava pra praia. Gente, detalhe desse negócio de viajar pra praia sozinho. Quando eu comecei a namorar, eu nem era casada ainda, a namorar o Megit, isso me magoava tanto. Ele era acostumado, aqui no Egito eu já falei pra vocês, faz parte da cultura das pessoas egípcias no verão viajar. Então eles vão curtir o verão em algum lugar do mundo ou do Egito. O Megit, como ele era egípcio, ele é egípcio, né? Porque ele era jovem e ali com os amigos, todo mundo, ele ia viajar de galera. E era ele com mulher, com homem, era uma galera mesmo, sabe? Um grupo de amigos. E eu não ia. Porque ele não queria que eu fosse? Não, porque eu trabalhava. Eu tinha um contrato, nessa época eu tinha um contrato de exclusividade com o hotel, que era o Sheraton Cairo. Eu não podia nem trabalhar fixa em nenhum hotel 5 estrelas e não podia viajar, não podia nunca sair, a não ser que eu avisasse com 3 meses de antecedência. Então, quando eu tinha, por exemplo, um workshop fora do Egito, aí eu avisava com 3, 4 meses de antecedência. Aí eles me liberavam, porque era contrato do dinheiro que eu ganhava. Então eu não podia ir. Gente, aí eu falava pra ele, mas você vai viajar sem mim? Ele falava, claro que eu vou. Ué, você não pode vir, eu não posso não ir no verão, eu não posso. Pra ele era uma religião viajar no verão. Ai, gente, aí eu ficava que nem uma doida, ligando, que nem uma doida. Aí esta minha amiga já estava comigo. Um belo dia, eu tô lá ligando, ele atendia e um monte de, sabe, bate-staque na puta da festa, assim, festão. Claro, né, gente, a pessoa vai viajar, ela vai ficar em casa deitada no chalé? Não, né? Aí eu falava, com quem que você tá? Ele, tô com os amigos.
Aí eu tenho mulher? Ai, gente, que vergonha de falar isso. Aí ele, não, não tem como não tem mulher, gente. Que pergunta idiota, né? Que idiota que liga pro bofe pra isso. Ai, como eu era idiota. Aí ela um dia viu isso. E aí ela falou pra mim, não, para. Pegou o telefone, tirou o celular da minha mão e desligou na cara dele. Gente, ela desligou na cara dele. Eu falei, por que você fez isso? Ela falou, porque você tá fazendo papel de trouxa. Você não pode fazer isso. Você não vai ligar pra esse bofe. Eu falei, não, mas eu quero saber com quem ele tá. Aí ela começou a contar pra mim. Você acha que ele vai te falar a verdade? Você acha que ele vai falar pra você com quem que ele tá? Você tá doida? E você não vai atender ele. Gente, aí porque eu desliguei na cara dele, eu falei, então tá, você não sei o que. Aí ela pegou o telefone e desligou na cara dele. Ainda era daqueles telefone de flopzinho assim. Então ele escutou que eu bati o telefone. Ele começou a ligar. Eu não atendia porque ela tava com o meu telefone e eu desesperada. Aí ela fez eu jurar que eu não ia atender esse bofe. Gente, aí eu jurei, botei a mão em cima do Alcorão e jurei. Onde eu tava com ela? Num café de noite. Eu tava entre um trabalho e o outro. Soraya, como é que você tinha um Alcorão? Eu tenho um Alcorão, que eu até voltei a usar. Ó, esse aqui é um Alcorão inteirinho. O Alcorão inteiro, até com quem escreveu o livro, o autor tá aqui. Só que ela não pegou esse daqui. Aqui no Egito, muitas mulheres, aliás eu tinha, um desse foi roubado, tem uns alcorãozinho de ouro assim, que ele abre no fundo. E quando você puxa, ele tem um alcorão de papel inteirinho dentro. Só que aí eu jurei em cima desse dela. Ela tinha um bem pequenininho assim, ela abriu e é o alcorão inteirinho, tá, gente? Não me pergunte como é que eles fazem, igual isso aqui, tá vendo? Enfim, ela fez eu girar ali que eu não ia atender o bofe. Ela fez isso. Ele viajou na quarta-feira, ele ia ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele só ia voltar na outra quarta-feira. Quando aconteceu isso, eu me lembro como se fosse hoje. Era um sábado. Sabe quando que ele estava na minha casa? No sábado, na madrugada. Ele voltou. Por quê? Porque ele achou que eu estava com alguém. Porque eu estava num café. Então ele ouviu e eu falei. Ele falou, onde você está? Eu falei, eu estou num café com uma amiga. E aí, desliga na cara dele, eu não atendo mais. Gente, ele deu batida na minha casa. Foi bater na minha casa, de madrugada. E nessa época, meu filho morava comigo. E aí, ele me ligando, eu não atendendo. Aí, ele ligou pro meu filho, que ele tinha o número. Aí, o Lineker atendeu, falou, mãe, é o Megit. Eu falei, não atende. Ele falou, já atendi. Aí, eu falei, e aí? Ele falou, ele tá subindo. Eu, na época, morava no meu apartamento, né? Aí eu falei, não abre a porta pra ele, não. Ele falou, mãe, eu não vou fazer isso, eu tô com sono, você se vira com ele, é seu namorado, não me mete nisso, não. Aí eu, não acredito, Lineker, você atendeu por quê? Ele falou, mãe, o cara tava, eu nem sabia quem era, eu tava dormindo, esqueci de desligar o telefone, atendi, pô. Aí eu falei, puta, não acredito. Aí foi dito e feito, ele chegou, eu falei, então você fica aí, não sai de perto de mim, não. Aí, coitado do menino, aí o bichinho tinha até aula no dia seguinte, ele foi, abriu a porta e ficou lá, né, desunerado de sono. Aí o Megid chegou, todo vermelhinho, todo bronzeado, lindo de doer. E eu assim, ai meu Deus, tem que resistir. Aí ele entrou. Aí eu falei, não quero falar com você, blá blá blá, porque eu lembrei da amiga que eu tinha jurado. Aí eu falei, olha, eu vou dormir, agora amanhã a gente conversa. Você não deveria ter vindo sem me avisar. Ele falou, mas você não atende? Eu falei, amanhã a gente conversa, volte para a sua casa. Aí o Lineker olhou para mim assim, né? Falou, puta, ele vai mandar. Porque quando ele vinha, ele não dormia comigo no quarto, por causa que eu não era casada ainda. Mas eu deixava ele dormir ou no quarto do meu filho ou na sala. Meu filho olhou e falou assim, mãe, eu falei em português, não se mete. Aí ele foi embora. Gente, ele foi embora. No dia seguinte, eu liguei pra ela. Ela falou, não liga pra ele. Ele não me ligou, ele não veio. Aí quando foi na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, ele me ligou, eu atendi, eu tava no trabalho. Ele foi me buscar no trabalho pra me levar pra casa de um amigo dele, porque ia ter uma festa lá de madrugada. E aí, eu fui levando assim. Tô te contando tudo isso, que eu acho que nem vai interessar para muitos de vocês, mas para poder falar que era ela que me dirigia. Gente, essa foi a última vez que este homem viajou sem mim. Depois ele não viajava mais sem mim. Sabe o que ele fez nos próximos verões? No próximo verão ele fez o quê? Ele virou para mim e falou assim, a gente vai viajar. Pode ser do dia tal ao dia tal, avisa no hotel. Aí eu avisei no hotel. Aí no outro ano, eu já não tinha mais esse contrato, porque eu não quis mais, eu também já estava enjoada de trabalhar lá. Eu recebi um contrato no Marriott,
aonde o meu advogado não deixou botarem essa cláusula de exclusividade, aí eu comecei a ter uma vida normal. Mas eu não gostava, eu era workaholic, é assim que chama? Eu era viciada em trabalho, então eu não gostava de furar, de faltar, sabe? Mas eu comecei, uma vez por ano, me dar o direito de viajar com ele. E aí a gente viajava com a família dele, aí é o que vocês conhecem até os dias de hoje, que a gente faz isso sempre. Só que agora, nos últimos 2 anos, a gente não fez porque a gente enjoou, desse ano que eu fiz a cirurgia. Quando ela me falou que ela não fazia nada disso com o marido dela, gente, eu fui ficando tão frustrada e com dó dela, porque ela estava com tanta vergonha. E eu falei, você arrumou, além de você arrumar o meu relacionamento, você me consertou. Eu estava toda quebrada emocionalmente, ninguém conseguiu e você conseguiu. Hoje eu me acho linda, eu me acho poderosa, eu falo para as pessoas que tem que ser poderosa, tem que tentar, tem que se ver linda, se arrumar. E você não é assim? Ela, não, se arrumar eu me arrumo, mas com o marido não sou. Gente, tudo que ela falava para eu fazer, ela me disse que ela falava para mim o que ela precisava ouvir. E aí, ela chorando de vergonha, sabe? Eu abracei ela, eu não julguei, porque eu nem tive vontade de julgar. Eu sou muito grata a ela pela pessoa que eu me tornei. Ela resgatou de dentro de mim uma força que eu não sabia que eu tinha. E eu falei para ela, eu vou te ajudar. Falei, você já falou pra ele que você descobriu que ele tem outro filho? Você já falou pra ele tudo isso? Ela falou, não, eu não sei o que eu faço com essa informação. Aí eu fiz a pergunta que ela me ensinou lá atrás. Falei, você pretende se divorciar? Ela falou, não, eu não trabalho, ele que me sustenta. Falei, então você vai ficar quieta. Você vai falar pra ele, você vai separar? Ela falou, não. Eu falei, então você vai falar pra quê? Você vai ficar quieta? Porque, gente, aqui não é questão de, vou ter que falar. Não tem que, sabe por quê? Olha o que eu perguntei para ela, você vai separar? Ela falou, não, porque é ele que me sustenta. E, gente, não é me sustenta com feijão e arroz não, tá? O cara dá de tudo para ela. Ela tem uma Mercedes-Benz, não sei se é Benz, ela tem um carrão que é uma Mercedes. Ela tem uma Mercedes 570, sei lá, aquelas grandonas que parece um avião com motorista. E ela bota o motorista quando ela quer, ela tira o motorista quando ela quer. Eles são, ricos. E é ele que é o pai do dinheiro, entendeu? E ela não trabalha. E aí, ainda por cima, se ela separar dele, ela vai ter que botar ele na justiça para poder pensar. Gente, todo aquele trâmite que vocês sabem que é uma dor de cabeça. Só que ela não vai separar dele. Então ela vai falar para ele o quê? Descobri que você está me traindo. Ótimo. Ele bate nela? Não. Ele trata ela mal? Não. A única coisa é que ele é raparigueiro, entendeu? A única coisa. Nossa, pelo amor de Deus, é horrível isso, mas é a realidade. Porque se ela fosse falar pra mim assim, eu vou separar, eu não quero nem saber, vou pagar o preço que for, mas vou separar. Aí eu ia falar pra ela, então vai lá e jogue na cara dele que você descobriu, faça print das mensagens, chame Nossa Senhora do print, printa tudo e mostra pra ele, e esculhambe com ele. Mas ela não vai fazer isso, entendeu? Só que aí tudo isso eu te contei porque imagina você achar que uma pessoa é sua mentora, que a pessoa ela é a pica das galáxias do casamento e ela não fazia absolutamente nada do que ela falava pra você fazer. Gente, eu tô tão chocada. E é aquilo, né? É aquela máxima. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meus amores, filosofei demais aqui com vocês. Deixa eu desligar essa luz porque isso está doendo os meus olhos. Nossa, acho que ficou mais interessante assim, né? Bom, eu quero pedir para você que chegou até aqui, hypar esse canal. Mandar para todas as mulheres que você conhece que tem alguma coisa com ela mesma ou com o marido. E eu gostaria que você desse like, compartilhasse também o vídeo nos grupos de WhatsApp. Vamos dar um up nesse canal, porque, gente, sinceramente, eu vou dizer, eu acho meu canal um canal de ajuda mesmo. Eu queria ter tido canais como o meu, quando eu era doida lá da Silva Sauro, entendeu? Não esquece de hypar, like e se inscreve no canal, hein? Porque tem muita gente que tá me assistindo aqui e não é inscrito ainda. E comenta nem que seja um pontinho. Se você fizer um ponto aqui, você vai me ajudar. E bota uma tag aqui pra mim. Juntas venceremos. Hashtag Juntas venceremos. Um beijo bem no meio do seu coração e juntas venceremos. Fui.